Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, num momento em que, se você pegar as principais análises dos colunistas, jornalistas, estudiosos, pesquisadores, observadores aqui dentro e fora do nosso país sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, você chegará à conclusão que nós estamos vivendo um momento indecifrável. Isso porque algumas situações que permitem avaliações sobre o que pode acontecer aqui no Brasil dependem de alguns atos no presente, como, por exemplo, de um procurador-geral da República e, no caso mais específico, do senhor Paulo Gonet. Se algumas atitudes não são tomadas, nós temos o desencadeamento de uma série de ações políticas e jurídicas aqui no nosso país. Se elas são tomadas, o caminho fica absolutamente diverso. Eu vou conversar com vocês sobre as últimas informações e também de um fogaréu que está se dando na extrema-direita aqui no nosso país. Que tipo de entendimento que a gente pode ter sobre o processo eleitoral, especificamente na cidade de São Paulo? O que está acontecendo? Dá para a gente fazer algumas projeções do que pode acontecer aqui no nosso país? Pois bem, vou conversar com vocês sobre tudo isso, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, seu comentário, se puder também, se inscreva aqui no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, começando aqui com uma situação que está voltando à tona, né? E que vai aumentar ali a penca de crimes que o Procurador-Geral da República terá que examinar e terá que tomar algum tipo de atitude. A grande interrogação que nós estamos vivenciando hoje no Brasil se dá muito em função de situações absolutamente inexplicáveis que nós vivenciamos nos últimos anos aqui no Brasil. Quem é professor na área do direito constitucional, quem é jurista, quem, enfim, gosta de estudar as coisas relacionadas à história do direito, do constitucionalismo, todos nós ficamos absolutamente abismados com as coisas que aconteceram aqui no nosso país no período Bolsonaro, onde o Procurador-Geral da República, ele se confrontou com a Constituição, com o que determina a Constituição para o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Isso tudo não aconteceu sem olhar complacente, sem olhar cúmplice dos grandes veículos de comunicação. Porque não é possível que todos os veículos, estivessem observando o desastre que estava sendo feito aqui no nosso país, a ruptura institucional que estava em curso, os crimes que eram cometidos pelo clã Bolsonaro, pelo Orcrim que ele comandava, e não cobrasse ali a figura do Procurador-Geral da República. Que isso não fosse um escândalo a cada atitude dele e da senhora Lindora Araújo, para que o povo soubesse o que estava acontecendo. No entanto, não fizeram absolutamente nada. Isso então foi uma grande anomia para todos nós. Porque quem ensina, quem leciona direito constitucional, nós ensinávamos uma coisa, dizíamos o que estava na Constituição e vimos a realidade se conflitando de uma forma visceralmente oposta. Bom, com a chegada de Lula e com a indicação do senhor Paulo Gonet, todos nós começamos a ter uma expectativa que a instituição fosse recuperada, que as coisas fossem colocadas nos seus devidos lugares, né? E nós ainda estamos aguardando alguns desdobramentos das coisas que estão em curso aqui no nosso país. A imprensa continuou omissa em relação ao senhor Paulo Gonet, mas nós aqui estamos cobrando diariamente. Só que aparecem situações novas, né, como essa aqui. Escândalo do MEC. MP, Ministério Público, né, pede retomada de investigação que atinge Bolsonaro e ex-ministro Milton Ribeiro. Aquela patifaria, né? De pastores se encontrando todos os dias com Bolsonaro. Vocês que acompanham o nosso portal há mais tempo, vocês viam que eu acompanhava aqui a agenda do Bolsonaro, era dia sim, dia não, ele encontrando e recebendo pastores lá no Palácio do Planalto, né? E alguns deles estavam envolvidos com essa falcatrua do escândalo do MEC, enfim, operando verbas, pegando comissão, desembaraçando recursos para conseguir algum tipo de vantagem. Isso tudo foi acobertado pelo Procurador-Geral da República, que mandou arquivar isso na época. E esse escândalo voltou à tona e está sendo retomado pelo senhor Paulo Gonet. Então, isso é um bom indicativo de que nós poderemos ter algumas situações positivas em relação a ações que devem mandar essas criaturas para a cadeia. Então, vamos aguardar mais alguns instantes. Mas o prazo do senhor Paulo Gonet, o prazo processual, para ele falar sobre a Orcrim de ladrões de joias, termina hoje à noite, né?
Então vamos acompanhar para ver se tem alguma novidade em relação a isso, né? Vai ter que dar um despacho em relação a isso. Alguns veículos vão levantando essa situação, né? O Carta Capital faz uma matéria aqui, à espera de Gonê. Então estamos todos esperando o senhor Paulo Gonê se manifestar, porque quanto mais ele fica sem se manifestar, mais a gente vai ver na horda da extrema-direita se manifestar, né? Comentei ontem com vocês um vídeo aqui do Deltan Dallagnol. Gente, olha, dá para fazer aqui um react aqui só das incongruências jurídicas que ele aponta aqui. Eu vou até economizar, não vou nem falar nada, porque os argumentos são tão pífios que eles não prosperarão quando houver de fato um julgamento dessa Orcrim, que ele está tentando aqui dar algum tipo de argumento para proteger. Essa gente continua, como eu tenho salientado aqui com vocês, se sentindo cada vez mais com condição de conspirar contra a democracia aqui no nosso país. Porque na medida que eles não sofrem uma contenção, eles vão caminhando. Essa figura aqui, hoje ele publicou um vídeo onde ele fala uma coisa como essa aqui. Vou colocar um trechinho para vocês, vamos lá. Bem, uma outra ligação. A primeira delas é a confirmação de que o presidente Bolsonaro estará presente e endossa a manifestação do dia 7 de setembro, vai estar lá, tá muito forte. Então é o seguinte, aí está dizendo que eles estão felizes porque eles dizem que o clima no Congresso Nacional está um pânico total, né? Os deputados e senadores eles estão contra o Supremo Tribunal Federal e isso possibilitaria que o ministro Alexandre de Moraes fosse destituído, né? Bom, eles acreditaram que em 72 horas muitas coisas iriam acontecer, que as Forças Armadas iriam fazer uma intervenção, que o Bolsonaro não era ladrão de joias e que não iria fugir do nosso país, que não ia abandonar os patriotas, enfim. Eles acreditam em muitas fantasias, né? Estão acreditando mais nessa agora, inclusive em função do silêncio, da inércia do Procurador-Geral da República contra os criminosos, né? A gente tem que falar bem claro assim. Aí a gente vê um desses criminosos aí dizendo impeachment de Moraes, já passa de 1 milhão de assinaturas. Pois bem, pode juntar 80 milhões de assinaturas, não vai acontecer absolutamente nada. Não vai, o ministro Alexandre de Moraes não vai ser destituído, enfim, essa gente está gastando energia à toa. Além do que, eles estão colocando a figura do inelegível numa posição mais de evidência dos crimes todos, né? E eu garanto a vocês que se o Bolsonaro for essa manifestação do 7 de setembro, ele não vai falar absolutamente nada. Quem irá dizer alguma coisa são os fantoches ali que têm alguma imunidade ainda, em função de serem senadores ou deputados. O Bolsonaro, se falar alguma coisa, vai entrar mudo, vai sair calado. Eu duvido que ele repetiria, né, aquilo. Esse homem que está aqui, esse presidente, jamais obedecerá a Alexandre de Moraes, que ele pegue seu boné e vá embora, ainda dá em tempo. Duvido, né? Não vai fazer nada disso. Você sabe que eles não... Mas essa gente está vivendo nesse mundo paralelo. E daí a gente chega num desdobramento dessa história toda na eleição do município de São Paulo. Eduardo Bolsonaro espeta Marçal. Meu partido não se envolve com PCC. Então, vejam só, a extrema-direita tentando neutralizar uma direita mais extrema do que a que eles comandam aqui no Brasil, né? Porque essa extrema-direita do Pablo Marçal está conseguindo ganhar espaços ali que eles não estavam autorizando, né? A ponto de começar a colocar, inclusive, em risco toda a imagem do inelegível, porque quem é extremista e que abraçou a figura de uma figura tão desqualificada quanto o Bolsonaro, se aparece alguém mais desqualificado e mais versátil, mais sedutor, olha, o Bolsonaro vai para a cadeia e ninguém vai lembrar dele depois não, tá? E aí é o seguinte, né? Eles estão nessa briga e aí na sequência vem uma matéria aqui do Estadão. Articuladores do PRTB de Pablo Marçal trocam carros de luxo por cocaína para PCC, diz polícia. E o Pablo Marçal acusando Boulos, né, de usar drogas, enfim, coisa extremamente patética. Mas ele está crescendo, tá, gente? E é sobre esse fenômeno aí que a gente tem que ter muita atenção. Pesquisa de hoje do Atlas. Boulos tem 28,5, Nunes 21,8, Marçal 16,3, Tabata 12 e Datena 9,5. O Marçal está em franca ascensão para as eleições do município de São Paulo.
E isso se deve a uma série de fatores, inclusive uma situação que já acomete sociedades brasileiras e em outros países no mundo também, que é a despolitização da sociedade de uma maneira geral. Sociedades não entendem por que algumas coisas acontecem, têm revoltas muito grandes por não verem serviços públicos funcionarem, da realidade não se modificar para melhor, entrando no governo, saindo do governo. Essas pessoas ficam num desalento, num desencanto, e muitas delas com revolta, com ódio. E aí, quando aparece um oportunista, um vigarista, eles depositam o voto na criatura. Nós tivemos, gente, aí fazendo um corte assim, bem radical, né? Em São Paulo, a eleição para deputado federal, há mais de 10 anos atrás, do então deputado Tiririca. Tiririca teve mais de 2 milhões de votos. E ele não, se fosse nos dias de hoje, isso aí poderia ser considerado os 3 milhões de votos. E as pessoas que votaram em Tiririca não votaram num cara para ser um ótimo parlamentar, para ser correto, para cuidar do orçamento, para fazer uma oposição ao governo, não. É para bagunçar mesmo. Então, o Tiririca, naquele momento, já mostrava para a gente que tem uma parcela do eleitorado que tem esse desencanto. Como é que se combate vigaristas no meio dessa história toda? É tendo lideranças políticas que façam confronto com ideias, que desmascarem essas criaturas, que ajudem todos os dias as sociedades a entenderem o que acontece e, mais do que isso, estando no poder, apresentando uma série de plataformas, apresentando uma série de iniciativas que sejam sedutoras, uma série de sonhos que encantem as pessoas, que motivem as pessoas a acreditar no seu país, acreditar no futuro, acreditar numa realidade melhor, porque quanto mais energias positivas você consegue concentrar ao redor desse tipo de ideário político, mais você vai deixando os estelionatários apenas com as suas ideias fantasiosas. Mas na medida que você tem uma realidade social que está muito mais do mesmo, evidentemente você sempre abre espaço, ou se abre espaço nesses espaços para esse tipo de vigaristas, né? É o que aconteceu exatamente na Argentina, com a eleição de Milei. O discurso era do antissistema, muito falastrão, falando de economia, falando de dados, muito agressivo, dizendo que seria contra as castas, que ele era contra os conservadores, era contra a direita, que era contra a esquerda, contra o peronismo, que era contra tudo e contra todos, enfim. E se elegeu. Quando esses personagens se elegem, eles mostram a quem eles estão servindo, o modelo econômico. Eles acabam colocando dentro das estruturas de poder as castas, como fez Bolsonaro aqui, quando coloca o Paulo Guedes, o gestor, né, que funcionou como uma espécie de gangster da área de economia, para destruir direitos sociais e favorecer cada vez mais setores econômicos. É isso que acontece. Esse Pablo Marçal é mais um desses personagens. Agora, a gente tem uma tarefa diária aqui para combater esse tipo de situação, né? E, para isso, a gente precisa, inclusive, que as instituições funcionem, como, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Sou Paulo Gonet, um abraço, hein? Estamos cobrando, vendo o que o senhor vai fazer. Um grande abraço, gente. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau.